Alô, nós vamos falar do Brasil Colônia. Essas aulas vão de 1500 até 1822. Essa é a primeira aula que a gente vai falar do início da colonização do Brasil, né, até no período antes da colonização primeiro. Mas antes nós vamos explicar uma das características do mercantilismo, que é que pós-feudalismo foram as práticas econômicas pelos estados nacionais. Quando eles criavam colônias, a metrópole, né, seria, por exemplo, no caso do Brasil, Portugal, aquela que detinha o poder sobre a colônia, que no caso era o Brasil. Então, havia um pacto, entre aspas, entre a colônia e a metrópole, no qual a colônia extraía matéria-prima, como o açúcar, o pau-brasil antes, as drogas do sertão, tudo aquilo. E tudo isso só poderia ser vendido para a metrópole, no caso Portugal. No caso da metrópole, ela venderia exclusivamente através das companhias privilegiadas de comércio, que é uma forma de monopólio, de toma lá da cá, né, do rei com a burguesia. O consumo de manufaturas era feito através da compra dessas companhias da metrópole, que era Portugal. Então, isso vai durar até a vinda de Dom João VI, né, em 1808, quando ele acaba com esse pacto colonial ao instalar aqui um reino, né, e abrir os portos para todas as nações. Nós vamos ver primeiro o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. O Brasil foi colocado em segundo plano. A preferência era o comércio com as Índias, lá no Oriente, mas as ausências de metais preciosos. Pedro Vaz de Caminha, quando chegou no Brasil, ele foi encarregado, ele estava na frota do Pedro Álvares Cabral, ele era o escrivão. Então ele era encarregado de olhar tudo que tinha, fazer uma carta relatando para o rei Dom Manuel o que tinha aqui. Ele queria ver se tinha comércio, se tinha produção de alguma coisa, né, se tinha ouro, se tinha prata. Quando ele chegou aqui, ele viu os índios todos nus, né? Não tinha nada no pescoço dele, não tinha brinco, não tinha nada de ouro. E não viu nenhum gado, não viu nenhuma plantação. Então ele relatou isso para o rei de Portugal. Então Cabral tomou posse ali do Brasil, rezou a primeira missa, tudo aquilo, e foi embora para as Índias. Então o Brasil nesse período só ficou em função da extração do pau-brasil. Aqui ó, um pé de pau-brasil, aqui outro. E era utilizada a fabricação de tinturas para tecidos. A exploração era nômade e predatória, os índios saíam, né, retirando com machados as toras, deixavam lá nas chamadas feitorias e trocavam. É um escambo. Os índios tratavam eles amigavelmente, eles traziam espelhinhos, traziam bijuterias, tudo para agradar, as coisas que eles nunca viram na vida deles. Eles traziam para agradar e levavam as madeiras para lá. Existe então um relato de um ancião de uma tribo, Tupinambá, que perguntou a um desses mercadores de pau-brasil por que vocês vêm de tão longe buscar madeira para fazer fogo? Onde vocês moram, por acaso, não tem madeira? Então, o índio pensava que eles usavam madeira para fazer fogo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não, eles usavam extrair do caule uma tintura para os tecidos da Inglaterra, da Holanda, né? naquela época. Nós tivemos também no Brasil, nesse período pré-colonial, várias incursões, ou seja, estrangeiros querendo chegar aqui e tomar um pedacinho, né, como a Espanha e a França. E nesse período tinha expedições de guarda-costas, mas na expedição de guarda-costas vinha, dava uma olhada, mas enquanto ele passava no lugar, o estrangeiro chegava pelo outro. Então isso não funcionava, né? A saída foi a colonização. Aqui você vê que as áreas de exploração do pau-brasil, onde está de verde aqui, ó, é onde foi, né? Desde a feitoria do Rio de Janeiro até a feitoria de Pernambuco, foi desmatada a Mata Atlântica e levado o pau-brasil para a Europa. A colonização do Brasil ela se deu a partir da decadência do comércio com as Índias. Estava muito caro mandar as caravelas lá nas Índias, lá no Oriente, contornar a África. E quando chegava na Europa, o produto ficava muito caro e às vezes as expedições
eram naufragados, acontecia alguma coisa. Então eles perceberam que eles podiam mudar de situação. O medo também de perder as terras brasileiras para os invasores, que os invasores franceses e ingleses estavam tudo de olho ali, espanhóis, né? E a esperança de encontrar metais preciosos, porque a notícia de descoberta na América Espanhola do ouro e da prata levou os portugueses a pensar, se lá tem, lá também deve ter ouro e prata. Então, por isso, eles decidiram colonizar o Brasil. E qual foi a medida que eles tomaram? As capitanias hereditárias, que eram 15 lotes de terras entregues a reis de sua corte, a membros da corte de sua confiança. Eu vou só passar para frente para vocês verem aqui o que seriam essas capitanias hereditárias. Naquela época, esse meridiano aqui de Tordesilhas, ele marcava a divisão entre as terras de Portugal e Espanha, na América, nas novas terras. A leste era de Portugal, a oeste era da Espanha. Então aqui você vê que ele pegou uma régua, né, o rei, riscou e fez várias faixas de terras, né, contínuas aqui, e ele foi distribuindo aos nobres, né? O Maranhão ficou com João de Barros, e também Fernando Paes, o segundo Canhão, o primeiro e o segundo. Ceará, Antônio Cardoso, Rio Grande, João de Barros também. Itamaracá ganhou Pero Vaz Lopes de Souza. Pernambuco, vou voltar. Pernambuco foi Duarte Coelho, né? Na Bahia, Francisco, e assim vai. E Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro que trouxe a expedição, recebeu aqui a de São Vicente, né? Os dois quinhões, as duas partes de São Vicente. Nas capitanias hereditárias, elas eram feitas através da carta de doação, documento que transferia a posse da terra. Posse não é o domínio. A posse significa que você pode ir para lá, mas quem manda é o rei. Quem é dono da terra é o rei. O capitão donatário é quem recebia os lotes de terra. E aí existia também a carta foral. A carta foral, os direitos e deveres dos donatários, que eram os capitães, né? E os direitos dele era aplicar a justiça era ele que fazia. Ele podia escravizar índios, no início podia, e doar sesmarias. Sesmarias é você doar um pedaço de terra dentro da sua capitania para que outros colonizassem também, mediante pagamento de a meia, né, a metade da produção, depende do que eles combinavam ali. Os deveres eram fundar povoados, para povoar, né, colonizar, cobrar impostos e defender o território. Então isso era muito caro na época. Quais eram os privilégios metropolitanos, ou seja, de Portugal? 100% do pau-brasil ia para Portugal. 100% das drogas do sertão, as sementes, raízes, folhas, né? Tudo aquilo que fosse usado para fazer remédios, cosméticos na Europa. 20% se achasse ouro, ou seja, o quinto. E 10% da produção agrícola, que vai ser a cana-de-açúcar. Eu vou explicar em outra aula. Por que esse tipo de sistema, né, foi aplicado? Primeiro, Portugal já havia testado essa forma de administração em suas ilhas do Atlântico. Lá na Madeira, Açores, né, já havia testado esse tipo de colonização. Vou andar aqui para frente para vocês verem o mapa. Aqui ó, você tem Açores, o arquipélago de Açores, aqui é Madeira, aqui Canárias, aqui Cabo Verde, são todas colônias de Portugal. Então aqui ele usou as capitanias. Deu certo, mas era pequenininha, né, pertinho de Portugal, né? Então era mais fácil de ter contato com Portugal. Aí a transferência de despesa particular, porque quando eu entregava a capitania para alguém, o rei não ia gastar, então Portugal não gastava nada. Por que fracassou? Esse sistema fracassou pela falta de dinheiro, recursos, e também interesse dos donatários. Vou sair daqui de Portugal e ir para esse lugar longe, né? A distância era muito grande da metrópole, as invasões estrangeiras, podia chegar lá, eu tinha que defender com canhões, e gastar muito com isso. E aí os indígenas atacavam, né? Antes do pau-brasil, os indígenas não atacavam porque os portugueses vinham pegar o pau-brasil e ir embora. Quando os portugueses vieram para ficar, e o índio, porque era o dono da terra legítimo, vai reagir, né, e vai atacar esses colonos, né? As exceções aqui que prosperaram foram as capitanias de Pernambuco, que estabeleceu, Duarte Coelho colocou lá engenhos, né, e a grande plantação de cana-de-açúcar, e São Vicente também, aqui também colocou engenhos, né, que fica lá em pé de Santos, né? Vou
hoje é perto de Santos. Ok? Então aqui nós encerramos a primeira aula do período colonial. Nós falamos do período pré-colonial, dos motivos da colonização e o primeiro sistema de colonização no Brasil, que foi capitanias hereditárias. Obrigado, até a próxima.